Fazer só 2 xícaras, né? Olá, gente, graça e paz, boa tarde, tudo bem? Satisfação de estarmos aqui em mais uma tarde especial de lives no perfil Verbo Recife Campo Grande. Perfil esse que a gente vem trazendo lives com uma consistência para abençoar a sua vida, trazendo sempre novidade, trazendo sempre informação de relevância, um conteúdo de valor para abençoar a sua vida, para abençoar a sua fé. Lógico que essa introdução aqui eu estou fazendo praticamente para você que está assistindo a live gravada. As pessoas estão chegando nesse momento. Já quero aqui desejar uma ótima tarde para cada um de vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Teremos, sem dúvida, uma tarde muito produtiva para todos nós. Hoje estaremos recebendo aqui a doutora Leila. Vai ser uma satisfação podermos falar de fé e medicina. Já ouviu falar que existe ruído nessa comunicação? Vamos desmistificar tudo isso e trazer aqui à tona informações que, sem dúvida, deixará você mais tranquilo e mais próximo de Papai do Céu também. Tá certo? Daqui a pouquinho, então, a doutora Leila vai estar chegando. Já entrou, doutora Leila Gonzaga. E aí a gente já vai aqui abrir, logicamente, vamos fazer uma introdução. Temos aí cerca de 58 minutos para conversar. Acredito que vamos conseguir elucidar bastante coisa. Pelo menos essa é a intenção, né? Vamos ver aqui se eu vou conseguir extrair da doutora Leila Gonzaga informações que venham de fato contribuir com a sua tarde. Mas eu tenho certeza que sim. A capacidade dela vai nos deixar mais à vontade para batermos um papo interessante e também de muita instrução. Deixa eu só aqui convidar a doutora Leila. Já foi feito o convite. Dentro de alguns segundos, ela aparecerá aqui pra gente. Olá, Muito bem. graça e paz, tudo bem? Tudo bem, doutora? Chamo de doutora, chamo de irmã, chamo de querida, chamo de reverenda. Como é que eu lhe chamo? Como quiser. Olha, em primeiro lugar... Nome, né? Oi? Escrito no livro da vida. Esse daí é o mais importante. Tá certo, sem dúvida. Doutora Leila, vou colocar dessa forma porque a intenção da gente é mostrar o lado profissional e as informações, as instruções do profissional Leila Gonzaga, tá? Então, vou me referir como doutora Leila, acho que fica mais adequado. Em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar batendo um papo, trazendo informações para os nossos membros e também para aqueles que estão nos visitando o nosso perfil. Deixar a senhora cumprimentar o pessoal aí. A senhora, em poucos segundos, estará falando para centenas e milhares de pessoas. É um prazer imenso, né? Ter recebido esse convite é uma honra para mim, né? E estar sendo entrevistada também por você, né? Como um radialista, um estudioso da fé. Eu sei que tem muitas experiências, assim como muitos nós temos. E essa fase agora é que a gente vai precisar muito mais ativar essa fé. Ótimo. E eu estou à vontade e à disposição para questionamentos, né? Ou se você quiser, eu posso ir falando já algo. Estou à sua disposição. Ótimo. Bem, vamos lá. Eu tenho algumas curiosidades que eu acredito que o povo também tenha, tá? Em primeiro lugar, eu já vou começar, acho que entrando com os dois pés na pergunta, que é a questão é a seguinte, né? Existe um ruído na comunicação, um conflito muito grande entre fé e medicina. Uns acham que quem tem a medicina está negando a fé e quem tem a fé tem que negar a medicina. Eu queria começar por aí, desmistificando isso ou falando até quando isso deve ser levado a sério e até quando isso deve ser renegado. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz. Eu vim para uma sala, orei para saber o que Deus queria que nós falássemos nessa tarde, sendo guiados pelo Espírito. Por incrível que pareça, minha primeira pesquisa foi do Dr. Domingo M. Braille, é um cirurgião cardiovascular dos mais renomados do Brasil. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia por várias vezes, participou de vários eventos importantíssimos, congressos.
E ele escreveu um artigo falando sobre a fé. E lá ele citou Hebreus. E então ele fala sobre, o nome desse artigo é Medicina e Fé. E eu vou, algumas anotações que eu fiz é a fala dele, certo? E ele diz temos o compromisso de procurar o melhor para o paciente. Está me ouvindo bem? Então, atendendo às necessidades físicas dos mesmos, mas principalmente a parte espiritual é um fator primordial para que o tratamento de qualquer condição, doença, venha ser mais eficaz e também se encaixe dentro da humanização da medicina, que é um tema que é tão falado, mas que existe uma resistência em relação a esse tema. Apesar de um mundo cada vez mais corrido e impessoal. Então, eu creio, né, que a fé, ela, como diz a Bíblia, é trazer à existência coisas que não existem. E quanto mais a gente estuda, eu tenho uma formação de fisiologia, em fisiologia humana, a gente chama Master em Fisiologia Humana. A gente observa a grandeza de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. E mais a gente crê, né? Um dos maiores cientistas, quando descobriu, né, Einstein, a sua fórmula de relatividade, ele passou a crer em Deus. Então, nós temos inúmeros exemplos de médicos que hoje trabalham com a medicina e a fé. Elas não são mais... A fé tem que andar junto com a medicina e a medicina andar junto com a fé. Não existe mais essa distância, né? Não é pieguismo, não é algo que diga fanatismo, não, é demonstração científica. E tem vários estudiosos, inclusive médicos, um deles é Dr. Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Ele trabalha com a mesma parte que eu trabalho, medicina integrativa, certo? Então, ele participou de um estudo científico mostrando, inclusive com uma universidade chamada Universidade de Duke, que é nos Estados Unidos. E ele mostrou, certo? Inclusive, isso foi um motivo para escrever um livro. E outro cirurgião cardíaco, a revolução espiritual da fé na cura das doenças. Dentro desse estudo foi mostrado é um N que a gente chama de pesquisa grande, mais de 500 pacientes. E aqueles que tinham a fé exacerbada, né, que buscavam mais, porque existe uma diferença entre religiosidade e fé. Então, baseado nos fé, é trazer à existência as coisas que não existem. Então, tem muita coisa para falar. Eu estudo também física quântica e a gente vê, né, dentro dessa fisiologia, né, que existe um órgão, que tudo é feito por dentro. É extremamente eficaz. Existem áreas cerebrais específicas que elas, como a glândula, eu fiz um podcast sobre a glândula pituitária, ela tem o tamanho de uma ervilha, certo? Principalmente na área pré-frontal, cerebral. E ela é que faz essa conexão. Então, quanto mais as pessoas têm, e foi mostrado na pesquisa, uma fé, e esse professor, ele pergunta como anda a sua fé. E ele aconselha, na parte de oncologia, a maior frequência de cultos.
religiosos. Ele diz que ainda não pode prescrever a fé, mas ele pode estimular as pessoas a buscarem mais fé para receberem melhor, principalmente os pacientes de câncer, como se comportar melhor diante da doença. E foi comprovado que as pessoas que têm maior frequência e número de cultos religiosos, e inclusive ele pergunta, você quer receber alguém, né, da sua igreja para orar com você? E já tem estudos demonstrando, né, são inúmeros, que quando a pessoa está em oração, existe uma conexão através dessa glândula pituitária. E um outro cientista, ele, daqui a pouco eu cito o nome dele, ele buscou essa explicação, porque que o cérebro ficava mais nessas regiões, né, da glândula pituitária e também da região pré-frontal, que é nessa região aqui por dentro. É onde você faz essa conexão. E um deles, desde 1910, já pesquisa sobre como há essa conexão com Deus. E aí ele fala justamente isso. Existe uma diferença entre fé e religiosidade. Você tem que buscar a fé antes que tudo, né? Não adianta, na hora da pressão, o que vai valer muito mais é essa conexão com Deus. E a conexão com Deus é estimulada pela fé, e a fé é um dom de Deus, conforme nós sabemos na Bíblia. Então, mais um cientista fez um estudo que mostrou, ele é geneticista, em 2004, Dan Hammer, um gene de Deus. Ele batizou de VMAT2. Esse gene, quanto mais a pessoa faz meditação, fé, oração, ele dá maior significância à vida e faz a pessoa entender o seu propósito aqui na Terra. E ele chamou isso, estimulou, fez um capacete. E eu me lembrei, estudando, né, relembrando de Efésios, que nós recebemos o capacete da salvação. Então, ele fez um capacete que estimulava áreas cerebrais que realizam essas conexões com Deus. E quanto mais as pessoas eram estimuladas nessa área, mais elas ouviam a voz de Deus. Então, aqueles que têm maior comunhão, que buscam mais, eles começam a discernir a voz de Deus e passam a ser, como diz lá em Gênesis, a unidade, um com Deus, e pensar como Deus, né, que é a transformação da nossa mente, como fala lá em Romanos. E essa estimulação é capaz de transformar a nossa mente com a liberação, né, de endorfinas, a liberação de serotonina. E isso deixa as pessoas mais felizes. Então, 98% das pessoas que frequentam cultos, que oram, elas têm uma menor taxa de mortalidade. Uau. Diante da doença. Certo? E o processo de cura ocorre mais facilmente, desde as doenças mais leves às doenças mais graves. Então, isso ficou foi até curioso para mim, né? Porque a gente sabe que tem, sabe que existe, e que não pode haver essa separação entre a medicina e fé, porque não é a doutora Leila que está dizendo, é simplesmente as melhores cabeças do mundo, né? Uma das são geneticistas, cirurgiões cardíacos,
Dr. Braille era extremamente inteligente. Hoje, os filhos dele ainda mantêm. Ele tem uma fábrica de material médico, Dr. Braille, e foi uma sumidade nesta terra em relação à medicina, e ele tem bastante propriedade para dizer isso, né? E nós também seguimos esses mentores da medicina, né? Doutora Baseado Leila, naquilo que estamos. E que já estudamos a nível, né, espiritual, também estudo da palavra no Rema, na escola de ministro, com toda a bagagem que a gente tem, né, que é maravilhosa. E a gente pode hoje, sem culpa, porque às vezes o médico tem culpa. Eu não tenho essa culpa de falar sobre Deus, uhum. né, dentro do consultório, de estimular. E quando a pessoa dá oportunidade, eu entro, entro forte, falando, né? Já tive, assim, depoimentos, pessoas que chegam a chorar. Já tive casos na experiência clínica de pessoas com a fé extrema. Aí eu nunca dou aquele final, ponto final. Tem gente que vai para o médico e sai pior que voltou. Isso. A gente precisa. Ah, olha, você tem um diagnóstico, você tem 6 meses de vida. Não, gente, a vida que a Deus pertence. Ele sabe, já sabe, né, desde o nosso nascimento, aquele dia que ele vai nos levar. A morte para nós é encarada de outra forma, principalmente nós cristãos. E nós sabemos que é doloroso, dá saudade, né, mas que existe um Deus que acima de tudo pode e opera milagres. Essa semana estava me vindo à mente muito essa palavra. Na minha impossibilidade entra a possibilidade divina. E Isso. esse período de quarentena, eu anotei aqui 4 lições que dentro das minhas meditações e reflexões. O dia em que o mundo parou. Fazendo um plágio logo com a música, mas relações familiares precisam ser revistas e mais estimuladas. Nós temos mais tempo. Quem consegue gerenciar bem o seu tempo? Nós estamos, eu assisti essa semana uma palestra da neurocientista cristã, e ela falava sobre se sua vida funciona no automático, o seu cérebro percebe isso. E ele vai fazendo tudo no automático, como andar de bicicleta. Então, Jesus era o nosso mestre e é o nosso mestre dos mestres. Ele sabia de tudo, né? Da medicina, tudo. Então, ele diz que no mundo nós teríamos aflições. E agora a gente está num período de aflição. Então, o período de aflição não é para se desesperar, é para ter maior conexão com Deus. Como diz o nosso querido pastor Cristiano, é o freio de arrumação. No meio de toda essa pandemia, existem coisas boas acontecendo. As pessoas estão desenvolvendo maior compaixão. Não é hora de ter medo, é hora de combater o bom combate com a fé. Essa foi uma das primeiras Ô, doutora, reflexões. A outra, doutora, deixa eu só pegar um ganchinho no pode que a senhora falar. falou aí. Eu acho que vai ser importante, vai trazer acréscimo para tudo que a gente está falando. A senhora está falando de uma neurocientista cristã e na neurociência é falado sobre a formação de neurogênese, né? Que é a formação dos neurônios. A formação Sim. neurogênese acontece na fase da criança, ali dos 0 aos 3 anos, ela está criando os seus primeiros neurônios, está construindo, ela não tem ainda tanta informação, não consegue rebater certos pensamentos. Após esses 3 anos de idade, até ali próximo aos 10, 12 anos por ali, é construída com uma forma mais frequente
sem muita defesa ainda a parte de neurológica da neural, né, do adolescente, da criança para o adolescente. A senhora acredita que a gente trabalhando justamente a neuroplasticidade, que é a capacidade da gente modelar os nossos neurônios, a gente tem a parte da poda neural, né, que é a parte justamente da fase de adolescente para a fase adulta, as redundâncias, elas são dissipadas, ficando ali o que é de grande valor. E o que é de grande Sim, valor, muita gente, muitas vezes, tem gerado, oriundo de impactos emocionais muito fortes, relacionados a perdas, e aí pode entrar a perda de entes através de doenças, e isso pode estar desencadeando problemas até psicológicos nas pessoas hoje. Por quê? sim, A memória que ela tem de epidemia, de doença ou coisa do tipo é de perda. Então ela fica com aquele sentimento de pânico o tempo todo, perdeu um amigo, perdeu um pai, perdeu isso, perdeu aquilo. A fé, ela vem como um acrescentador também de crenças neurais, porque ela vem combater, de certo modo, esses impactos emocionais que foram atribuídos no passado. sim. As pessoas que estimulam a fé, elas são mais felizes. E diante de notícias ruins, né, vem aquele impacto, mas quando começa a estimular, eu confesso que houve uma comoção, foi um domingo, eu me lembro que e agora? Aí agora a gente vai orar, a gente vai descansar, né, no Senhor, porque a gente sabe que Ele vai nos suprir, Ele vai arrumar coisas, alinhar a sua relação com Ele, com o Pai, deve crescer, né? E as pessoas vão poder repensar aquele lixo das relações humanas que é colocado embaixo do tapete. As pessoas vão ficar mais propensas ao perdão. Eu estou falando com uma amiga que esse é o tempo de melhora das relações familiares. A gente começa a lembrar daquelas pessoas que nós até ofendemos sem querer e começa a pedir perdão. E há todo um processo divino, né, mais grato sobre nós, sobre a terra, para que nós possamos passar. Isso não é um castigo. Eu comentei com ela, não é um castigo divino, é uma intervenção que Deus está no controle de tudo. Lá em Hebreus 11:3, o pastor me mandou essa palavra, dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. E aí, uma experiência pessoal, eu comecei a falar que o meu patrão é o Senhor e as coisas começaram a acontecer. Eu falei: Senhor, e agora? E aí comecei a pedir: eu quero isso, eu quero aquilo, e as coisas vêm acontecendo, né? Estou saindo de um atestado de Covid. Eu peguei meu filho e meu esposo, meu filho de 12 anos. Então nós tivemos que ficar todos num quarto. Porque eu tenho uma mãe de 83 anos, sequelada de AVC, e que não podia ter contato conosco. Devido à baixa E imunidade. Então, a minha mãe, ela é extremamente afeita às orações. Todos os dias. Ela perdeu a fala, tem disartria, ela não fala bem. Mas ela, incondicionalmente, todos os dias, faça chuva, faça sol, ela pede para ir até a varanda fazer as suas orações. Certo? Então, eu digo a ela: mamãe, a senhora é um exemplo de longevidade, porque vejam só, todas as suas irmãs mais novas, a grande maioria, esse ano perdeu 4 irmãs, Meu Deus. né? E alguns Esse ano, parentes, 2020, de 2018 para 2020. Aí imagina a senhora que seria a doente que era para ser cuidada. A senhora está sendo cuidada, né, por nós, mas a senhora é a mais saudável de todas, né, por conta da sua fé. E ela faz as orações dela e acredita, ela não teve a doença. Ela não teve a doença.
E para mim foi assim, um mover para alimentar mais a fé. Né? Teve um dia que o Senhor me preparou, o Senhor preparou a todos. Eu me lembro, e eu estava dizendo a essa minha amiga, que aquele culto que o pastor falou sobre os 4 dias, Getsemane, né? A gente pode colocar os 4 dias e colocar a quarentena. A, o, a Páscoa, onde são 40 dias também até a morte e ressurreição de Cristo, né? Que todos estavam se preparando espiritualmente. Então vai haver um grande mover, eu creio, para que fosse esperar a morte e ressurreição, né, do nosso Senhor. E nesses dias, antes, depois ou depois, houve um culto falando sobre Apocalipse que estava próximo, né, a vida de Cristo não teria mais 5 anos. Então, nós fomos preparados e alimentados para isso. Minha sogra começou a fazer jejum de 40 dias. Olha aí. Nesse período, ela sonhou e me ligou, disse: faça oração na sua casa e repreenda o espírito de morte e unja os umbrais da sua casa, pedindo a anjos para fortalecer vocês. Meu Deus. Então, nós não fomos pegos, despercebidos. Quem tiver ouvido, como diz a Bíblia, quem tiver ouvidos, Ouça. ouça para esse tempo. E o Senhor tem nos engrandecido fortemente, porque aquilo que não é feito com Jesus pode estar parecendo tudo certinho, né? Na nossa mente ali, está tudo organizado. Mas sem Jesus na nossa casa, não se sustenta. Como diz a palavra, né? A casa que não é sobre a rocha, e a rocha é o Senhor, ela não irá se sustentar nesse tempo. Então é preciso que a gente reflita a esse respeito e passe a ter e crescer. A gente só tem que crescer, dói, fisiologicamente. Os ossos doem para nós crescermos. Mas nesse período é uma época para crescer. Né, na língua chinesa, crise significa crescer. Então, é crescer espiritualmente. É o tempo de estudar mais a Bíblia. É o tempo de estudar sobre prosperidade bíblica. Eu tenho assistido várias lives, pastor Paulo Sieber, falando sobre as 5 princípios que os judeus têm para serem prósperos. E todo esse tempo vai ser de aprendizado. Não pensem que esse tempo é um tempo perdido. É um tempo de preparação para que algo novo venha. Para você ter uma ideia, Deus controla tudo. E a camada de ozônio ela foi recomposta. Os cientistas ainda não vão explicar. As Meu baleias, Deus. as tartarugas estão vindo mais saindo do mar para a terra e estão procriando mais. As pessoas estão começando a dizer, e eu converso muito, né, sobre. Eu estou vendo mais animais na minha casa, quem mora em casa, né? Eu estou ouvindo mais passarinhos chegando. Isso, as águas dos rios estão ficando limpas. Houve uma decantação do lixo, né, de alguns rios e o céu também. Se você observar a aurora, o entardecer, o céu está mais limpo, né, por conta da parada e da redução das indústrias. Então, esse é o tempo para o novo, para a arrumação, como o pastor Cristiano. É o parada, é o freio de arrumação, né, para um novo que virá, e virá com muita prosperidade. Eu creio, eu tenho clamado
para um Brasil mais próspero, menos corrupto, e que nós possamos, como José foi eleito governador do Egito naquela época e recebeu, foram algum tempo de fartura e algum tempo de escassez, e eu creio que nós também vamos passar por esse tempo, mas que nós passaremos pelo tempo de fartura e que o Brasil será para ser um canal de distribuição. Rapaz, Pra... é muito profundo tudo que a senhora está falando e é muito instrutivo, na verdade, né? A gente tem uma coisa chamada visão perceptiva, o foco seletivo, né? Que a gente tende a enxergar aquilo que nós estamos focados. Por exemplo, quando estou falando sobre isso, ministrando algo do tipo, eu sempre falo, quando a gente quer trocar de carro, por exemplo, eu quero pegar um carro da marca tal branco. Parece que na rua só tem aquele carro, só tem aquela marca, só tem aquela cor. Né? Isso é chamado de visão seletiva. E as pessoas podem fazer, doutora, a construção e talvez a preparação das suas mentes para esse amanhã que a senhora está falando. É um momento de preparação para um porvir que será, sem sombra de dúvidas, abundante, transformador, enriquecedor. A senhora falou sobre a reflexão que a senhora citou, a reflexão hoje de você valorizar mais aquilo que o dinheiro não compra. Ou seja, o dinheiro não consegue comprar o tempo, o dinheiro não consegue comprar o vínculo familiar. Então, hoje é uma oportunidade que todo ser humano está tendo de poder se conciliar, de se vincular mais à sua família, desenvolver mais, como a senhora falou, o hormônio do bem-estar, do prazer, que é a serotonina, a endorfina, através do relacionamento pai-filho. Ou seja, é um momento, de fato, de arrumação que está acontecendo. Mas, para eu entrar na pergunta, a questão da visão seletiva. A senhora acha que aquilo que nós selecionamos assistir, ouvir, ler, tem influenciado hoje no comportamento das pessoas diante da crise? Tem. E a gente estava muito mal na fita nessa hora. Né? Você vê que houve um parar de muitas coisas, inclusive de muitos pecados. Por exemplo, alguns aplicativos que eram utilizados para encontros casuais, né, em relação à prostituição, à sexualidade, houve uma parada. Não pode mais se tocar. Então, vejo aí um pouco da intervenção divina. Né? As pessoas vão precisar parar para falar com Deus. Né? Todos nós. Nós vamos precisar adorar mais. E dentro desse estudo científico que eu já falei, quanto mais você para isso, mais você escuta a voz de Deus através desses genes que vão modulando essas endorfinas para que você aumente a sua fé. Aí a gente vai ter que selecionar aquilo que está fazendo. Pare de escutar aquilo que não deve. Vejam o que você está escutando nesse momento para se fortalecer em Deus e na fé e transcorrer esse período de tribulação, como diz Paulo na Bíblia, é para trazer experiência. Eu acho que você, nem eu, nós nunca passamos por um período desse, enquanto aqui na Terra, Jamais. por uma pandemia. Mas você tá tranquilo? Demais. Eu também estou tranquila. E é essa a diferença. Né? Ah, tem boleto para pagar? Tem. Mas os juros vão baixar, as coisas estão se alargando, os prazos de pagamento. Então, as pessoas estão sendo mais solidárias. Sim. Então, outros valores estão brotando, a generosidade. Né? Deus é extremamente generoso. Ele se agrada daquele que tem a generosidade. E são esses valores, porque ele pegou assim, ó, pá, não faz acepção de pessoa, a doença. Então, ele também não. Né? Não foi ele que trouxe a doença. Mas a gente começa a correlacionar com a palavra, né? Aquele que estamos passando.
não é acepção de pessoas, não é o dinheiro que vai trazer a saúde. A gente precisa parar para pensar sobre o nosso corpo e cuidar dele melhor, como templo e morada do Espírito Santo. Boa! Sabe aqueles que vão passar? Tem pessoas assintomáticas. Que explicação dá? E que estão, porque elas estavam se preparando, estavam cuidando da sua saúde, fazendo uma boa alimentação, tendo boas horas de sono, que é importantíssimo para a saúde, né? A medicina integrativa, ela vê o ser não só como um, um, um corpo, um órgão, e sim ao que tem uma mente, um corpo e um espírito. E essa espiritualidade, através da fé, precisa ser estimulada dentro dos consultórios médicos. E precisa fazer essa pergunta, né? Eu faço, como está a sua fé nesse momento, dessa situação que você precisa transpassar e passar. Eu vejo aqui na palavra, doutora, só lhe interrompendo, fortificando, só complementando mesmo. Em Isaías, capítulo 26, no verso 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sim. Sei que tem outras pessoas aqui, eu vou ler só mais uma vez, na repetição há um melhor entendimento. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Pode estar chovendo canivete, perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme. Qual é o meu propósito? Qual a minha missão de vida? Levar conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento levado às pessoas traz libertação. Trazendo libertação, a gente tem um povo sadio e próspero. Então, Amém. aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe, quando eu li esse versículo aqui, me veio uma clareza de que, confiando no Senhor e me mantendo firme no propósito dele, o Senhor me conservará em perfeita paz. Então, essa perfeita paz que o mundo tem dificuldade de entender, essa paz que excede todo entendimento, ela não é oriunda de loucura, mas de relacionamento. E relacionamento não se constrói da noite para o dia. Nós podemos confessar a Cristo como Senhor e Salvador e imediatamente o nosso espírito está salvo. Mas a reconstrução e renovação da nossa mente e do nosso corpo, ela precisa de um processo. Eu posso muito bem ter o meu corpo muito bem preparado para qualquer problema, como a senhora citou, tipo, preparação física. É uma parte minha. Mas a minha mente, o meu espírito, ela precisa de outra preparação. O meu espírito se prepara quando eu me relaciono com Deus e a minha mente se prepara quando eu busco o conhecimento na palavra. E ela é transformada verdadeiramente, já demonstrada pela conexão com Deus. Exato, exato. Então, essa tranquilidade que o mundo se pergunta, se questiona, ela vem de relacionamento com Deus. Quando a gente tem um aprofundamento nesse relacionamento, a gente exala essa paz, essa tranquilidade que parece, de certo modo, para uns... Tá doido, né? Para uns é como se a gente estivesse doido. Mas a Bíblia fala que a loucura da gente, para o mundo, parece, para a sabedoria de Deus, parece loucura para o mundo. Então, meu irmão, paciência, né? No exemplo que eu citei, 3 pessoas, cada um com Covid. Aí eu desliguei a TV. Tá proibido. Sobre essas notícias. E eu também não assisto aqui em casa, não. Bíblia, oração, trabalhar em computador, estudar. E imagina, o mundo, como diz, desabando, morte, e eu com 3 pessoas assim. E o que mais eu fazia era orar. Tinha hora que tinha muita dor de cabeça. E eu não conseguia, né, fazer a conexão intensa que eu gosto de fazer com Deus. E eu pedia, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda, né? O Abba Pai. E eu olhava assim para o meu filho, você imagina, foi um milagre, né? Porque agora nós tivemos essa semana, quinta-feira passada, nós perdemos uma colega da minha especialidade, né? Então foi a primeira nos jornais da cidade, o CREMEP fez uma referência a ela. E
porque diante de todo esse quadro, né, um filho no sofá doente, o esposo do lado doente e eu doente, e a paz reinando, a gente só fazia agradecer, orar. Teve um dia que o Espírito Santo disse, vai lá e unge os três. Pegava o óleo da unção e na cabeça, nos membros, e a gente orava e declarava saúde. Tá? Estamos todos nos recuperando, meu esposo ainda está. O meu filho, impressionante. Só teve um dia de febre, está sem nenhum sintoma. Mas tem aí relatos de crianças desenvolvendo uma síndrome rara de Kawasaki depois de ter adquirido o coronavírus. Então é isso que o Senhor faz, né? Ele traz esse capacete mesmo, com todos esses atributos, né, que leva à doença, tira a enfermidade e nos conduz a um caminho de fé, através do Espírito Santo. Doutora, a gente vem falando a respeito do comportamento mental da gente, né? O comportamento emocional, que a gente sabe que é importante. As emoções abaladas proporcionam resultados no próprio corpo, ou seja, as pessoas podem sentir sintomas que, de fato, não seja derivado do vírus, mas tudo por conta de problemas emocionais. Se a senhora pudesse agora, como doutora Leila, dar uma instrução, eu sei que aqui não trata-se de psicologia, a ideia não é trazer uma solução de psicologia ou coisa do gênero, mas se a senhora pudesse falar algo para que o emocional das pessoas pudesse estar centrado no Deus vivo. Só um minutinho que eu acho que está paralisando aqui. Deixa eu ver se está paralisado para ela poder entender a minha pergunta. Nós estamos falando com a doutora Leila Gonzaga, ela é fisiologista, e a gente está tratando aqui justamente sobre a fé e a medicina. Inicialmente aqui abordou, a doutora Leila acabou de cair aqui da live, mas ela vai retornar, tá bom? E enquanto isso, deixa eu só dar uma apurada para você que entrou e pegou a metade da conversa. Então, ela falou que hoje, na verdade, a fé, ela é muitas vezes recomendada, porque já foi feito estudos científicos de que a fé contribui na recuperação de muitos problemas de saúde. Ou seja, a pessoa que mantém uma fé diferente de religiosidade, ela estimula, de certo modo, a recuperação e a cura de vários problemas, entendeu? Nós, da fé, acreditamos que é dela que vem a libertação de tudo. Nós cremos pela fé que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, mas nós não escanteamos por isso. E aí foi a primeira pergunta, na verdade, que eu fiz à doutora Leila, foi: a fé anula a medicina? E a medicina anula a fé? Foi quando ela trouxe justamente essa elucidação de que não, gente, a fé consegue andar junta com a medicina, tá? Então, para você que está aqui nos assistindo nesse momento, saiba, gente, que sim, a medicina precisa ser levada em conta, e é por isso que a gente respeita tudo que é falado, tudo que é dito, por isso que a gente está lavando as mãos constantemente com detergente, com sabão e água, passando álcool em gel, porque nós respeitamos sim a medicina. Mas a fé, ela não nega as circunstâncias, né? Mas não podemos abandonar a nossa fé em detrimento de acontecimentos e de situações que nós ouvimos, seja através da mídia, seja através de impressos, seja através de amigos, seja também através de grupos de WhatsApp, que acontece muito, mas muito muito fake news, né? As pessoas, elas ficam ali passando mensagens sem informação, coloca a assinatura de um doutor ou de uma doutora nas mensagens, e isso acaba levando pânico ao invés de informação. A informação, ela não é para levar pânico, ela é para instruir e deixar você a par do que está sendo falado, do que está acontecendo no mundo, entendeu? Então hoje é por isso que nós estamos aqui com a doutora Leila Gonzaga. Acredito que daqui a pouco ela deve estar voltando, não sei se o celular dela descarregou ou se foi só um problema de internet. Se você quiser enviar alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aqui, tem uma caixinha com uma interrogação, tá bom? Se você tiver alguma pergunta em relação à parte de saúde,
você pode colocar para a doutora Leila responder. Se a sua pergunta for em relação à fé, a gente joga aqui na nossa live e se for o caso, nós respondemos com certeza para você. Se não for, nós procuraremos saber a informação e traremos com maior propriedade, para que você não saia com dúvidas, tá certo? Mas se quiser, pode enviar aqui a sua pergunta, o seu questionamento nessa interrogação. Eu também falei a respeito ela citou aqui uma neurocientista cristã, e eu peguei um gancho. Eu gosto do tema neurociência, é um tema que eu costumo estudar também. Então, na neurociência é construído todos os nossos neurônios. Ele explica como é construído os nossos neurônios, e muitos deles, eles são construídos, as nossas crenças, elas são construídas a partir de uma comunicação que nós recebemos. Então, nós recebemos uma comunicação, seja ela por alguém, seja ela pela televisão, por uma imagem que nós estamos vendo. A comunicação, ela entra em nós recebemos aquela comunicação auditiva, visual ou sinestésica, e isso gera um pensamento na gente. Nós começamos a pensar naquilo o tempo todo. Você viu que a doutora Leila falou aqui que na casa dela não fica assistindo televisão? Por que ela está fazendo isso? Isso chama-se preservação mental. Ela está fazendo uma preservação mental nela e na família dela. Ela citou aqui que testaram positivo, ela, o esposo e o filho. Então, veja a situação. Existe uma questão de que o vírus ele tem certos sintomas. Ela falou que o filho dela só teve 1 dia de febre. É praticamente assintomático a resposta dela. A doutora Leila já chegou de volta. Vou aqui chamá-la. E vou só concluir o raciocínio para ela continuar aqui, porque a gente estava falando, tá? Mas então, ela estava fazendo uma preservação, tanto da família dela, quanto dela, em relação às informações, à comunicação que ela recebia de forma visual e auditiva. Essa preservação de comunicação que ela recebe diminui as chances de estar pensando bobagens a respeito do vírus, porque esses pensamentos eles podem ser mais perigosos do que o próprio sintoma do vírus. Pode desencadear sentimentos de pânico, de desconfiança, de insegurança e de um monte de situações, e esse sentimento manifestar no corpo dela com sintomas visíveis, até notórios, palpitações, crise de ansiedade. Então, na verdade, quando ela cita que não está assistindo televisão, entenda, não é proibido assistir televisão. Não é proibido você receber a comunicação, a informação. O problema é qual tipo de comunicação e informação você está se alimentando. Nosso organismo ele responde àquilo que nós nos alimentamos. E foi justamente nisso que a doutora Lila estava falando aqui, a respeito da família dela, não foi isso, doutora? Exatamente. Desculpa um problema técnico aqui. Acontece. Eu tive que correr. Sabe que hoje, nesse período de internet e muitas lives. Então, enfim, você me fez uma pergunta. Não é isso? O que eu... pode fazer novamente? Posso. Eu falei a respeito dos problemas emocionais que as pessoas estão vivenciando dentro de casa, nas famílias, por conta de informações mal dadas, por conta da má absorção das informações. O que a senhora poderia falar para que as pessoas cuidassem do emocional e do físico? Porque da fé, nós falamos aqui sobre meditar, sobre buscar o Senhor, sobre orar, que a fé, ela, lógico, contribui para uma vida mais equilibrada e resulta, inclusive, na nossa própria saúde, não é isso? Então, quando eu falei essa questão da TV, é que justamente eu tenho que escolher aquilo que eu vou me alimentar, né? A TV está trazendo muitas notícias ruins. Então, não é que eu vá ficar a par disso, porque até como médico eu preciso estar me atualizando. É um vírus novo, a gente precisa estar em atendimento, saber do que está passando. Mas em relação às notícias ruins, a gente está procurando se alimentar de outras coisas que nos aliviam a mente. Porque a gente começa a ouvir as mesmas coisas de notícias ruins, da mesma forma que quando a gente se estimula na fé, na palavra, na meditação, as notícias ruins fazem esse efeito contrário, né? Traz bombardeio para nossa mente com coisas negativas. Então é preciso que a gente tenha esse discernimento, ler bons livros, orar,
ter mais comunhão com Deus, e daí você vai passando por essa fase de uma forma em paz e se alimentando da palavra, se alimentando, aumentando a sua fé e saindo fortalecidos, né? Na mente e no coração e no espírito. Amém, doutora. E para a gente fechar aqui, é uma curiosidade até, como foi a sua relação entre fé e medicina? A senhora chegou a sofrer algum choque quando declarou a sua fé? Ou a fé veio primeiro, a medicina veio primeiro? Como é que foi essa sua relação? Em relação à medicina, você fala agora nessa fase? Não, eu falo na sua fase inicial. Quando foi que surgiu a medicina? Veio primeiro que a fé na sua vida? Como foi? Não, eu sempre fui estimulada, né? Como falei, minha mãe sempre teve essa religiosidade e essa fé. Mas eu sempre desde criança, e depois eu entendi como foi formada o dom e a medicina dentro de mim, eu dizia que ia ser médica, desde os 10 anos de idade. Nossa. E assim foi. E eu não queria saber de mais nada, era o que pulsava no meu coração. Quando eu falei para minha mãe que tive que sair do interior para estudar, porque na minha cidade não tinha, eu fui aluna de escola pública, né? E quando eu cheguei na capital, eu fui nesse propósito de estudar medicina. E Deus foi abrindo portas. E a fé veio depois, né? Já tinha uma fé, mas era outra fé. Mas já faz mais ou menos a idade do meu filho, 19 anos, né? Que a gente está nessa prática e tem sido muito gratificante, muitas experiências com Deus, muitas mesmo. Se eu fosse falar aqui, a gente passaria, acho que até a noite, e não acabaríamos essa live. Eu tive experiências muito fortes, visões, revelações, né? E tenho tido, né? Buscando mais e mais, né? E agora veio muito forte isso no meu coração, essa busca, né? Para estimulando a fé é um dom, ela pode ser aumentada, né? Por isso que a palavra diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, porque é uma semente, e a semente ela aumenta, e é preciso que a gente peça. Tem gente que diz, eu queria ter fé. Peça a Deus, né? Peça a Deus que a fé é um dom, e se você começar todo dia a estimular, daqui a pouco você vai estar fortalecido na fé, né? Para que essas notícias, essas coisas que a gente tem que passar por aflições para ter experiência, eu costumo dizer que é endurecer o lombo. Endureceu o lombo. Endureceu o lombo. Porque você aguenta mais lapada que a vida dá. Às vezes ele pega, dá uma rasteirinha, mas você só cai de joelho para orar. E aí se levanta. Deixa eu fazer então um complemento a respeito dessa musculatura da fé. Todos nós precisamos construir essa musculatura da fé. E essa musculatura da fé, da mesma forma que a doutora Leila acabou de citar, que ela está, de certo modo, evitando informações que venham trazer sequelas mentais para ela. Quando você se expõe a um ambiente de fé, você tende a se contaminar com esse ambiente. Então, exatamente. se você se expõe a um ambiente de fé, e onde que é um ambiente de fé? Você pode fazer um ambiente de fé na sua casa. Ao invés de você... Nós não estamos aqui proibindo, gente, assistir televisão, entenda isso, tá? É uma instrução para que você ative um ambiente de fé no seu lar. Ao invés de você passar 1 hora assistindo uma reportagem de mortes, coloque 1 hora de louvor com a sua família. Ao invés de você estar conversando sobre quem está doente, quem foi internado, ou isso e aquilo, comece a falar quantos foram curados, quantos pegaram. Então, se você fizer o papel da redição,
nas suas emoções, das suas crenças, você vai automaticamente fortalecendo a sua fé. Então, se você se expõe a um ambiente de fé através de quê? De audição, de visão, de ambiente mesmo, porque tem a atmosfera da fé, pessoas que você se relaciona, uma rede de network que você tem ali, que lhe estimule a viver a fé, automaticamente você vai ter aquilo que a gente falou, doutora, o foco seletivo, vai ficar atinado para a fé o tempo todo. Então, você precisa ter a Exatamente. fé ao seu redor, entendeu? Doutora, tem Isso, uma última pergunta, fizeram aqui a respeito sobre a questão da Covid, se uma pessoa que teve o vírus pode ter algum tipo de sequela. A pessoa colocou especificamente aqui visual. A senhora tem alguma informação em relação a isso? olha, a gente sabe que o vírus ele tem uma fisiopatologia e aquelas pessoas que passam para a terceira fase, que já é a fatal, mas tem a fase 2, que é 1A e 2B, que é diagnóstico, que é quando ele já passou da fase de replicar-se dentro do organismo e o que ele causa é uma tempestade inflamatória, que tem um tropismo pelas áreas nervosas. E uma das coisas, e um dos nervos que ele tenta, que a gente chama romper a barreira hematoencefálica, que é onde ele vai invadir todo o nosso sistema nervoso, quando ele não consegue. Mas é através do quiasma supraóptico e também do nervo óptico. Por isso que vem tanta dor na cabeça, sintomas intestinais. Então, eu não tenho conhecimento de cegueira por conta desse vírus, mas a gente tem conhecimento de lesões vasculares, que são, hoje já é sabido que tem trombose venosa. E essa trombose pode ir para vários órgãos. Pulmão, alteração que ocorre por conta disso, até 30 dias após a doença. Já se sabe disso. Inclusive trombose pulmonar, AVCs, infarto. Tem gente que está criticando aí, não critiquem, gente, não pode criticar, que ele não sabe. Não sei quem morreu de infarto e estão dizendo que é Covid. É por conta disso. Entendi. Deu uma travadinha aqui. Voltou. Vai voltar ou não vai? Vai voltar. Voltei. Sim. E então é por conta dessas alterações. Sabe, o telefone de médico é meio complicado. Mas. Pra mim aqui ainda tá travado, tá? A sua imagem tá travada. Eu tô ouvindo a sua voz. Tá? A gente tá caminhando para os 2 últimos minutos da live. Acredite, já passou uma hora. Nossa! Então, se a gente puder já ir para a conclusão agora, doutora, para não cair e a gente não perder a sua despedida. Sim. Então, tô aqui, né? Você tá ouvindo a minha voz, não tá vendo a minha imagem. Tá paralisada a sua imagem. Tá paralisada. E agora? Ainda tá, mas continue. Bom, enfim. Você gostaria de dar uma última mensagem, não é isso? Sim. Para o povo de Deus, né? Olha, gente, tudo isso que eu falei aí é base de pesquisa, convicção mesmo. E não é para que nós tenhamos medo. O medo é ruim, a ansiedade é ruim nessa fase. Cai o seu sistema imunológico, comprovadamente. Nós somos um povo da fé, então vamos estimular cada vez mais por todos os meios. TV, até na TV, YouTube, assistir mais homens de Deus, assistir as lives da igreja, as lives do pastor às 15 horas, né? Os cultos, a gente continuar essa congregação e continuar congregando. As pessoas que têm não vão se sentir sozinhas, elas vão permanecer unidas na nossa grande família, que é uma família cristã, de poder ajudar um ao outro naquilo que nós precisamos. Estar nessa comunhão é extremamente importante. Em oração, sempre, em todo o tempo.
Porque na unidade Deus ordena a bênção. Amém. Doutora, muito obrigado. Estamos a 20 segundos aqui. Eu só quero agradecer a sua participação, desejar um ótimo dia para a senhora e para todos vocês que nos assistiram também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.